Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. O peregrino e sua jornada. Sim, embora eu caminhe pelo vale da sombra da morte, o peregrino, como você pode observar, está calmo diante de sua passagem sombria. Eu não acredito que seja tão difícil suportar uma dificuldade quando é pensada antecipadamente. O poeta disse com acerto que muitos de nós sentem 1000 mortes temendo uma. Os prenúncios dos problemas, muitas vezes, são mais assustadores do que o próprio problema. Sofremos mais no temor de algo do que na resistência ao golpe. Aqui temos um homem de fé que está calmo na expectativa de problemas. Eu caminharei, diz ele, pelo vale da sombra da morte. Espero fazê-lo, mas não temerei mal algum. Meu amigo, você percebe claramente que o problema está se aproximando de você. Há sinais de tempestade ao seu redor. Então olhe corajosamente para o futuro. Não deixe seu coração falhar enquanto espera pelo trovão e pelo furacão. Davi disse: embora um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Embora a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Inimigos acampados geralmente nos incomodam mais do que adversários em combate real. Quando o inimigo levanta o grito de guerra e vem em nossa direção, somos despertados para a coragem e o enfrentamos cara a cara. Mas enquanto ele hesita e nos mantém em suspense, nosso coração é propenso a se atormentar com a perplexidade. Podemos ver que nosso inimigo mortal está em seu acampamento, mas não sabemos se ele nos atacará no meio da noite ou no amanhecer do dia. Não sabemos quando seu ataque será. Essa incerteza angustia a alma e, portanto, a glória de uma fé que pode dizer: embora saiba que logo sofrerei, no prospecto disso, estou em paz. Eu não temo o mal. Amados, orem para serem calmos na expectativa de provações. Isso é metade da batalha. Não está escrito sobre o crente: ele não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Além disso, o peregrino é firme em sua jornada. Sim, embora eu caminhe pelo vale, ele diz, ele não corre apressado, ele caminha tranquilamente. Geralmente, estamos com pressa para acabar com nossos problemas, como aqueles que dizem: se a medicina ou o remédio precisa ser tomado, que seja tomado o mais rápido possível. Há um tempo para todas as coisas. Vamos esperar até que o problema venha da mão do Senhor, pois Ele o cronometrará com precisão. Agora, eu tenho que saber o pior disso, exclama alguém. Eu me sinto em um estado tão horrível de suspense que tenho que acabar com isso de uma forma ou de outra. Mas, meu querido amigo, a fé não está em uma confusão tão assustadora. Aquele que crê não se apressa. A fé é rápida quando precisa servir a Deus, mas é paciente quando precisa esperar por Ele. Não há pressa sobre o salmista. Sim, embora eu caminhe, ele diz, tranquilamente, calmamente, firmemente. O ritmo do homem experiente em Deus é uma caminhada. Os jovens voam, eles vão subir com asas como águias. Homens adultos correm e não se cansam. Mas quando um homem de Deus se torna um pai na igreja e é dotado de força abundante, ele caminha e não desmaia. Caminhar é o ritmo regulamentar para os soldados veteranos de Cristo. Todo o resto é para os recrutas inexperientes. Então Davi, em essência, declara: eu caminharei pelo vale da sombra da morte tão tranquilamente quanto caminho pelo meu jardim à noite ou desço a rua para meus negócios. Minha aflição não me incapacita para o dever.
Não estou agitado e preocupado com isso. Que Deus lhe dê, meus queridos irmãos e irmãs, esta fé tranquila. Oro para que Ele me dê, pois eu realmente preciso. Muitas vezes confessei minha necessidade disso e confessei com vergonha e confusão de rosto, pois sirvo a um mestre abençoado e nunca deveria temer, nem permitir que a dor do corpo produza tremor no coração. Ó Consolador Sagrado, derrame em meu coração a paz de Deus. O próximo ponto sobre a jornada do peregrino é que ele está seguro em sua expectativa. Sim, embora eu caminhe pelo vale, há um lado positivo nessa palavra, pelo. Ele espera sair do passo sombrio para um país mais brilhante. Assim como o trem de sua vida entra no túnel escuro da tribulação, ele diz consigo mesmo: eu vou sair do outro lado. Pode ser muito escuro e eu posso passar pelo próprio ventre da terra, mas eu sou obrigado a sair do outro lado. Assim é com cada filho de Deus. Se o caminho para o céu dele passar pelo fundo do mar, próximo às raízes das montanhas, onde a terra com suas barras o cerca, ele percorrerá a estrada em segurança perfeita. O caminho de Jonas para o céu era por ali, e um transporte especial foi preparado para ele. E o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Eu não acredito que tenha existido outro peixe desse tipo. Os naturalistas dizem que não conseguem encontrar esse peixe, nem precisam procurá-lo, pois a Escritura diz: o Senhor preparou um peixe. Ele sabia como fazê-lo para salvar Jonas, e o peixe acomodou seu passageiro e o trouxe direto à praia. A providência fez preparativos especiais para todo santo provado. Se você é servo de Deus e é chamado para uma provação muito peculiar, certamente acontecerá algo singular em seu caso, algo que você nunca leu, para ilustrar em sua situação a bondade divina e fidelidade. Oh, se tivéssemos mais fé! Oh, se tivéssemos mais fé, a vida seria feliz, as provações seriam leves. Irmãos, não é fácil andar por uma sombra. Se você se levanta de manhã e passeia pelo campo e as aranhas teceram suas teias em 1000 lugares pelo caminho, você as afasta. E ainda há mais força em uma teia de aranha do que em uma sombra. O salmista fala sem medo, pois considera suas provações esperadas como caminhar por uma sombra. Provações e problemas, se tivermos fé, são meras sombras que não podem nos impedir em nosso caminho para o céu. Às vezes, Deus domina as aflições de tal forma que elas até nos ajudam a chegar à glória. Portanto, vamos caminhar e nunca ter medo. Temos certeza de que, se entrarmos em uma extremidade do caminho oco da aflição, sairemos na outra. Quem nos impedirá quando Deus estiver conosco? O ponto principal sobre este peregrino e sua jornada é que ele é perfeitamente inocente de medo. Ele diz: eu não temerei mal algum. É lindo ver uma criança em perfeita paz em meio a perigos que alarmam todos os que estão com ela. Li sobre um menino que estava a bordo de um navio que estava sendo espancado pela tempestade e todos estavam angustiados, sabendo que o navio estava em grande perigo. Não havia um marinheiro a bordo e certamente nenhum passageiro que não estivesse cheio de medo. No entanto, esse menino estava perfeitamente feliz e ficou mais entretido do que alarmado com o balançar do navio. Eles perguntaram por que ele estava tão feliz naquele momento. Bem, disse ele, meu pai é o capitão. Ele sabe como gerenciar as tempestades. Ele não achou possível que o navio pudesse afundar enquanto seu pai estivesse no comando. Havia tolice em tal confiança, mas não haverá nenhuma na sua, se você acreditar com uma fé igualmente incondicional em seu pai, que pode e irá trazer com segurança ao porto todo o navio que lhe é confiado. Descanse em Deus e fique quieto do medo do mal. Esse peregrino, embora esteja livre de medo, não é fanático ou ignorante, pois ele dá uma boa razão para a sua liberdade do alarme. Não temerei mal algum, diz ele, pois tu estás comigo. Houve alguma vez uma melhor razão dada sob o céu para não ter medo do que esta, que Deus está conosco? Ele está do nosso lado. Ele se comprometeu a nos ajudar. Ele nunca nos falhou. Ele deve deixar de ser o que é antes de poder descartar
uma única alma que confia nele. Então, onde está o espaço para o terror? A criança está confiante porque sua mãe está com ela. Muito mais devemos ser serenos no coração, uma vez que Deus onisciente, onipotente e imutável está do nosso lado. A quem temerei? A quem devemos escolher para honrar com o nosso temor? Existe alguém que precisamos temer? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo morreu e ressuscitou e está sentado lá em cima, à direita de Deus, como nosso representante. Quem então pode nos prejudicar? Que os céus se dissolvam e a terra se derreta com calor fervente, mas que o coração do cristão não seja movido, que ele permaneça como as grandes montanhas cujos fundamentos são confirmados para sempre, porque o Senhor Deus não abandonará seu povo, nem quebrará sua aliança. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Há algo mais aqui do que liberdade do medo, e uma razão substancial para isso, pois o verdadeiro crente se alegra na companhia exaltada. Tu estás comigo, tu, o Rei dos Reis, diante de quem todo serafim esconde o rosto, envergonhado diante da majestade terrível do seu Criador. Tu estás comigo, tu, diante de quem os maiores dos grandes na terra e céu se tornam completamente insignificantes. Tu estás comigo. Que corajoso esse homem deveria ser, que caminha com o leão da tribo de Judá como sua guarda. Que passos firmes esse homem deveria dar, que pisa sobre uma rocha e sabe disso. Tu estás comigo. Irmão trêmulo, você se sentiria perfeitamente seguro se tivesse seus olhos abertos para ver as companhias de anjos que o cercam. Você se alegraria em sua segurança se visse cavalos de fogo e carruagens de fogo cercando você. Mas tais defesas são nada comparadas àquelas que sempre estão ao seu redor. Deus é melhor do que miríades de carruagens. Os carros de Deus são milhões de anjos, mas a glória disso é que Deus está no meio deles, como em Sinai. Deus está com cada um dos seus filhos. Nós habitamos nele e ele habita em nós. Eu neles e tu em mim, diz Cristo. Uma união vital e eterna existe entre cada alma crente e Deus. Então, que causa pode haver para o medo? Tu estás comigo. Ó, por graça, para sermos peregrinos corajosos e para fazer um progresso firme com a companhia celestial como nossa glória e defesa. Agora, encerro com meu terceiro ponto, que está mais evidente no texto: a alma e seu pastor. Pois Davi diz: teu bordão e teu cajado me consolam. Você vê que o salmo é todo sobre um pastor e uma alma que se sente como uma ovelha. O bordão e o cajado, os símbolos do pastoreio, são os consolos dos santos. Quais são os usos do bordão e do cajado? Considere primeiro que o bordão era usado para contar as ovelhas. Então as ovelhas passaram novamente sobre a mão daquele que as conta. O pastor segura seu bordão e as ovelhas são contadas enquanto passam por baixo dele. É uma coisa muito abençoada quando a alma pode dizer: o Senhor me considera um dos seus. Estou no vale da sombra da morte, mas sou parte do rebanho comprado pelo Senhor. Estou em grande tristeza, mas sou contado entre os redimidos dele. O bom pastor mantém todas as suas ovelhas e as preservará no vale sombrio. O Senhor conhece os que são seus, e o Senhor se mostrará forte em defesa dos seus. Ele diz: dou a minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se ele me considera um dos seus, mesmo que eu seja o mais humilde, fraco em fé e menor em graça, ele me protegerá. Como posso dizer que meu amado é meu e eu sou dele? Tenho certeza de todas as coisas boas. Não precisamos de um consolo melhor, pois quando os discípulos de Jesus se alegraram porque os demônios estavam sujeitos a eles, seu mestre disse: no entanto, não se alegrem com isso, mas se alegrem porque seus nomes estão escritos no céu. Se com sua vara o pastor de Israel apontou você como um dos seus, você pode ficar alegre, pois o Senhor não perderá nenhuma parte da sua herança, nem permitirá que o inimigo devore
uma de suas ovelhas. A seguir, a vara é usada para governar. O cajado do pastor, que agora é colocado na mão de um bispo para mostrar que ele deve ser um pastor, é o emblema de poder e governo. O pastor não é apenas o guardião, mas o senhor das ovelhas. Lembre-se de que o seu Salvador é o seu soberano. Você o chama de mestre e senhor e está certo em fazê-lo. Você sente o espírito de obediência? Eu confio que sim, pois anseio por servi-lo. Eu não sou o que deveria ser, nem o que quero ser, mas meu coração anseia por obedecer à sua vontade. Eu aceito sua lei como minha lei e desejo sempre ser um dos seus mais leais súditos. Eu adoro pensar que o Senhor reina. É parte da minha canção, o Senhor é rei. Meu coração grita isso. Eu proclamaria isso no mercado de todas as cidades, que Jesus Cristo reine e reine para sempre e sempre. A alegria é que ele reina. Sua vara e cajado são emblemas do pastor rei e, ao nos submetermos ao seu poder supremo, encontramos conforto em seu poder e dignidade reais. Um terceiro significado, pois as palavras estão cheias de doutrina, é este: a vara e o cajado são para guiar. É com a vara que o pastor conduz seu rebanho. É mais doce, mais reconfortante acreditar que o Senhor está nos guiando. Tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Salmo 73, 24. Não estamos acordados e vigilantes como devíamos, como ovelhas de Cristo. Mas se vigiássemos nosso Senhor, veríamos que Ele guia gentilmente os seus pela vereda certa. Quando não somos teimosos, mas esperamos nele, Ele nos conduz por um caminho que não teríamos escolhido por conta própria, mas que é o caminho certo e seguro. Quando não sabemos qual estrada a seguir, não somos deixados a fazer uma escolha tola, mas ouvimos uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. É uma bênção estar confiante de que o Senhor mesmo nos trouxe para onde estamos em tempos difíceis, pois então estamos seguros de que a estrada deve ser a certa, já que nosso pastor nunca desencaminha seu rebanho. Se seguimos onde Jesus nos conduz, o guia é responsável pelo caminho. O próximo significado da vara e do cajado é o de incentivar o avanço. As ovelhas às vezes são preguiçosas e não querem se mover, então o pastor as empurra um pouco com a sua vara e o seu cajado. Você já sentiu o empurrão divino? Talvez em um sermão você tenha tido uma mensagem bastante incisiva. Eu sei que às vezes tive que usar a vara em nome do mestre em algumas ovelhas gordas que não eram tão ágeis quanto deveriam ser, mas sua lã é tão espessa que mal consigo fazê-las sentir. O grande pastor sabe como tocá-las. Ele pode dar um empurrão tão forte quanto as ovelhas estão atrasadas, que de repente você às vezes saltar para a frente e se perguntar como elas vão tão ansiosamente para a frente. Se estou preocupado e sinto que isso me acelera no caminho certo, se me leva à oração, se me faz honrar mais a Deus, então a vara e o cajado me confortam. É uma coisa feliz ser afligido em direção ao céu. É uma coisa ruim estar confortável e não fazer nada. Uma coisa horrível estar afundando na indiferença e não se importar se você vai sair dela ou não. Mas é bom ser testado e assim tornar-se sério por mais graça divina. É reconfortante para um homem sábio perceber que a vara está trabalhando para o seu bem. A vara e o cajado significam disciplina, pois se uma ovelha se desvia, o pastor a puxa de volta pela perna com seu cajado e faz com que sinta que não pode vagar sem sofrer por isso. Assim também o Senhor nos castiga. Bendito seja o seu nome pelo castigo, embora não seja alegre, mas doloroso. No entanto, depois produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que por ele são exercitados. Oh, como são abençoadas as palavras! No entanto, depois, é uma coisa condescendente para Deus tomar nota suficiente de você para castigá-lo. Um homem não bate nos filhos dos outros, e quando Deus aflige um crente e sua alma está arrasada, ele deve dizer a si mesmo: bendito seja Deus por esta tribulação. A quem ele ama, ele castiga, e ele disciplina todos os filhos que recebe como seu. Doce é a dor que sela o amor do Pai.
Abençoada é a angústia causada pela mão do nosso pastor. Ó prazer terrível que surgiria se Deus me deixasse sozinho para nunca experimentar a disciplina. Mas abençoado o pesar, abençoado o coração partido que me assegura que Deus não me esqueceu. Ó Senhor, a tua vara, quando me castiga, me conforta. Mas por último, a vara e o cajado são usados pelo pastor para proteger seu rebanho. Com estes, ele luta contra as feras do campo para que os cordeiros não sejam despedaçados. E ó, como é glorioso Cristo quando vem com as armas do seu poder eterno para lutar contra o leão que quer rasgar a nossa alma. Pense nele no céu, intercedendo por seu povo, pleiteando os méritos do seu sangue, usando sua intercessão como um cajado com o qual ele ataca o lobo e afasta o leão e o urso, para que nenhum de nós seja destruído. Ele protegerá seus próprios eleitos. Você pode pensar que Cristo comprou seu povo com seu sangue e que ele os perderá, mas eu não acredito nisso. Isso é a negação da verdade bíblica. Quando algo custa caro, cuidamos muito bem disso. E se isso custar a nossa vida, não deixamos facilmente. Pele por pele, sim, tudo que um homem tem, ele daria por sua vida. E quando ele já entregou sua vida, aquilo que ele comprou com ela é mais precioso para ele do que o mundo inteiro. Cristo preferiria perder a vida a perder seu povo. Ele morreu uma vez para salvá-los, e até que ele morra novamente, eles nunca perecerão. E como ele morreria, ele é o Deus eterno e imortal. Ele mesmo disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Se eles não viverem, ele não vive. Sua vida entrou neles e nunca pode deixá-los. Dou, diz ele, a minhas ovelhas a vida eterna. E o que pode significar vida eterna, senão uma vida que dura para sempre? Ó, que Deus dê a todos aqui a fé sobre a qual estive falando. Talvez alguns de vocês nunca tenham confiado suas almas a Cristo. Vocês sabem que a fé é o caminho da salvação, porque não seguem. Apenas confiem nele, apenas confiem nele, apenas confiem nele agora. É maravilhoso o poder da fé para mudar o coração. Quando confiamos em alguém, o amamos. Não podemos ser inimigos de alguém em quem confiamos. O efeito da fé sobre os afetos é maravilhoso. Ela muda toda a natureza e direção deles. Deus lhes dê conhecer a Cristo, pois aqueles que conhecem seu nome confiam nele. E quando vocês o conhecem e confiam nele, então confessarão conosco ao Senhor. Bendito o homem que confia em ti. Que Deus os abençoe, queridos amigos, pelo amor de Cristo. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha.